Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no canal Fundamento. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que já falamos aqui no canal. E no decorrer desse vídeo vamos aí falar um pouquinho destes dois vídeos que já ensinamos aqui, mas que é um assunto que continua sendo aí um tabu, continua sendo aí muito polêmico, continua aí ainda causando muito constrangimento e muitas dúvidas entre os crentes modernos, entre o cristianismo moderno. E quem será que adivinha sobre o que vamos falar? Sim, vamos falar delas, das famosas línguas estranhas, ou também conhecida como a língua dos anjos. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre este assunto que tem trazido aí tanta confusão, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante que vocês que acompanham o canal e que ainda não se inscreveram, que aperte aqui nesse botãozinho embaixo que diz inscrever-se, um botãozinho vermelho, porque assim vocês ajudam o canal a crescer. O canal crescendo, o YouTube envia para outras pessoas o conteúdo, deixando o seu like também, tu que já é inscrito, deixando o seu like também e compartilhando é muito importante para que o trabalho venha a ser divulgado. Então, de repente, tu não tem aí esse dom ou essa facilidade para te expressar, para ensinar a verdade das Escrituras Sagradas, então nos ajudando aí, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like, vocês vão ajudar este conteúdo a alcançar outras pessoas. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre as línguas estranhas, aqui, de acordo com ela, de acordo com a única verdade absoluta, fica comigo até o final. Então, meus amores, estamos aqui de volta para gravar esse vídeo. Gente, sinceramente, eu gosto muito de falar sobre estes assuntos tão controversos, tão polêmicos e tão errados, de acordo com as Sagradas Escrituras. Vocês sabem que aqui no canal, o nosso objetivo desde o princípio é ensinar a verdade. Não uma verdade que eu acho que é uma verdade, como que eu vou dizer? Uma verdade que me fugiu a palavra, mas é aquela verdade que ela é de acordo com cada um, de acordo com aquilo que cada um acha que é, me fugiu a palavra agora, mas de acordo com aquilo que cada um acha que é, de acordo com aquilo que cada um vem aqui e interpreta, eu acho que é isso, pra mim isso funcionou, isso aqui eu acho legal, olha só, pega o versículo solto na Bíblia, lê e diz, tá escrito, é isso que significa, não. Nosso objetivo desde o primeiro dia do canal, que vai fazer um ano quase, sempre foi interpretar a Bíblia. Só ela, a única fonte de verdade absoluta, interpretar ela de forma literal. O que o texto bíblico está dizendo em toda a sua extensão, em todo o seu contexto, o que o autor bíblico, seja o próprio Deus, seja o próprio Senhor Jesus, ou sejam os profetas e os discípulos, homens de Deus guiados e direcionados pelo Espírito Santo, escreveram. O que eles quiseram falar, o que eles realmente ensinaram, não a nossa interpretação privada, como Pedro dizia. A Bíblia não é de interpretação privada, não é. Ela é uma única cabeça, é um único espírito, uma única vontade, um único propósito, um único plano de salvação, de redenção para a história humana desde Gênesis a Apocalipse, e ela é todinha inspirada pelo próprio Deus, inspirada pelo Espírito
Espírito do próprio Deus. Então ela não é de interpretação privada. A Maria não pode chegar aqui e ler, isso para mim significa isso. A Joana não pode chegar aqui e ler, falar, não, mas isso para mim significa isso, porque encaixa melhor na situação que ela está vivendo. Então significa isso. O Pedro não pode chegar aqui e dizer, não, mas para mim é isso. Não, a verdade ela é absoluta e ela é uma só. Então quem se aventura a ensinar as escrituras tem que ter um grande temor e uma grande responsabilidade de estudar o texto, como eu falei, em todo o seu contexto, em toda a sua extensão, não só às vezes do capítulo, mas como do livro todo, da epístola que está sendo lido, o livro que está sendo lido, como em toda a extensão da Bíblia. Porque a Bíblia tem um só cabeça, uma só inspiração, um só ordenou o que deveria ser escrito, e esse um só é Deus. A palavra é dele, a palavra é de Deus. Então, desde o princípio, Deus disse, é isso que eu quero que esteja escrito, porque isso faz parte de todo o meu plano. Então, é uma cabeça só, é um plano só, é um propósito só. É uma ordem só, é um ensinamento só. Não pode ser vários ensinamentos, várias interpretações. Então o canal desde o princípio teve esse objetivo, essa meta, esse temor e essa responsabilidade de ensinar para vocês da parte de Deus e diante dele, porque ele sabe aquilo que a gente está falando, ele sabe aquilo que está no nosso coração, ele sabe se aquilo que a gente está ensinando para vocês está escrito de verdade, se foi o que ele realmente escreveu. E ele sabe se a intenção do nosso coração é realmente sincera de querer abrir os olhos de vocês. Então o canal sempre teve essa função, meus amores. Aqui, ensinar a Bíblia purinha, o Evangelho purinho, o Evangelho reformado, como a gente fala, né? Purinho, o Evangelho de Cristo, de Deus, o único plano, a única verdade absoluta. Então, quando eu venho aqui falar para vocês de um assunto como esse, que é o assunto das línguas estranhas, como a gente já estudou, e eu vou pedir pro meu marido colocar aqui os 2 vídeos que é muito importante vocês ouvirem também, depois que ouvir esse, que um deles é esse, qual é a sua língua materna, vocês precisam ouvir para vocês entenderem o que significa essa língua materna, e depois a origem dos dons das línguas, né, que é com base lá na Torre de Babel, e que foi uma maldição lançada por Deus para confundir os idiomas, e que essa maldição foi quebrada no dia de Pentecostes, quando Deus deu o dom de idiomas, o dom de novas línguas, para que os discípulos agora pudessem se comunicar. Na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, confundiu os idiomas, e vocês podem ver essa história lá em Gênesis 11. Deus confundiu os idiomas, confundiu as línguas, para que o homem não pudesse se entender. Por quê? Porque eles estavam tramando contra Deus. Então, confundindo os idiomas, ninguém mais entenderia. Então, eles não poderiam se unir para tramar contra Deus. Então houve a confusão de línguas. Agora, a maldição dessa confusão foi quebrada no dia de Pentecostes, justamente por Deus. Agora, ao contrário, ele voltou a unir os homens para que agora sim, nos seus idiomas, para que agora sim pudesse haver unidade, para que assim pudesse haver entendimento na hora que os discípulos estivessem pregando no idioma daquelas pessoas. Tá dando para entender? Na língua delas. Então vocês podem acompanhar este estudo lá esses 2 cards aqui, links desses 2 vídeos, falando sobre a maldição de Babel, falando de Atos 2, do dia de Pentecostes, em que os discípulos receberam o dom de línguas estranhas, no qual nós vimos que o dom, a palavra usada no grego é a palavra glossa, que significa outro idioma ou outro dialeto. E vemos ali em Atos 2 que havia uma grande multidão reunida em Jerusalém, justamente por causa da festa de Pentecostes, comerciantes de outros países, africanos, gregos, romanos, que falavam latim,
gregos e africanos e Líbia e vários países que estavam ali e vários idiomas. E que eles ficaram perplexos quando viram os discípulos simples, pescadores, falando no idioma deles. Tanto é que eles dizem, mas esses aí não são todos galileus? Lá da pior regiãozinha de Israel, pessoas simples, humildes, que não sabem nem ler nem escrever. Eles não são galileus? Não são todos hebreus? Não falam todos hebreu? Como é que eles estão se comunicando com a gente no nosso própria língua materna, no nosso próprio idioma? Gente, eu juro para vocês que isso está escrito na Bíblia de vocês, lá em Atos 2. E a maldição da Torre de Babel, que se deu origem às glossas, aos outros idiomas, lá em Gênesis 11. Então, antes de julgar o trabalho que a gente faz aqui, vai te certificar na Bíblia se aquilo que nós estamos ensinando aqui não é o que realmente é a verdade. Antes de defender o teu pentecostalismo, o ensinamento que tu sempre aprendeu de homens, vai ver o que a Bíblia fala com relação ao dom de línguas, as línguas estranhas. Se não é realmente de acordo com a Bíblia, outros idiomas, que os discípulos começaram a pregar em grego, em latim, em africano, que eu não sei nem que língua é, em árabe, porque ali havia muitos árabes, libaneses, várias regiões da Capadócia, das regiões que falam grego, da Frígia, enfim, das regiões da África, várias regiões. Todos eles falavam outras línguas, outros idiomas. E Pedro e os discípulos começaram a pregar o evangelho na língua deles, para que houvesse o quê? Entendimento, para que houvesse o quê? Novo nascimento, conversão. Tanto é que no capítulo 2 de Atos, se vocês seguem lendo tudo ali, diz que naquele dia creram e foram salvos mais de 3.000 pessoas, porque creram naquilo que os discípulos estavam pregando, nos idiomas deles. Se Pedro falasse em hebreu ou aramaico, como que um africano iria entender Cristo e a cruz de Cristo? Como? Se ele começasse a falar em hebraico, como eles iriam entender? Como um grego entenderia o que Pedro estava pregando em hebraico? Não, era necessário que a confusão das línguas se dissolvesse, a maldição fosse quebrada, para que os discípulos recebessem o dom de falar em outros idiomas. E eu juro que está na Bíblia de vocês. Vai ler Atos capítulo 2, Gênesis 11, Torre de Babel, Coríntios. Aqui nós falamos muito sobre Coríntios e hoje vamos falar de Coríntios de novo. Todo o ensinamento que Paulo deu com relação aos dons das línguas, aos dons que o Espírito Santo dá, que o dom de línguas, que o dom de profetizar, de pregar é superior ao dom de línguas, que o que fala em línguas se edifica a si mesmo. Enfim, todo o ensinamento eu não vou ficar aqui falando dos vídeos anteriores, é só para entrar no contexto, mas é importante que vocês escutem esses vídeos também depois de ouvir este aqui, para que o entendimento venha assim completo. E por que eu quis novamente gravar sobre este assunto com um outro texto bíblico de Coríntios, de Paulo, falando nesse mesmo contexto? Porque, gente, continua havendo uma grande confusão no mundo pentecostal por causa das línguas. E até neopentecostal também. Porque há instituições que exigem que a pessoa, para dizer que a pessoa é crente, é uma filha de Deus, ela exige que a pessoa fale outras línguas. Como que ela vai falar uma coisa que não existe? Porque o dom de línguas hoje o dom de línguas, que era o dom de glossas de outros idiomas, outros dialetos, hoje não está mais vigente. Porque hoje a gente tem a Wizard para fazer um cursinho ali para aprender a falar espanhol, inglês, italiano.
Hoje a gente tem aplicativo no celular que traduz, tradutor do Google. Hoje não tem mais disso. Estou dizendo que Deus não possa usar em alguma ocasião específica? Sim, Ele pode todas as coisas. Mas hoje não é mais um dom vingente de línguas, como era no passado, no início da igreja, né? Para que pudesse haver comunicação do verdadeiro evangelho, da cruz de Cristo, Cristo e esse crucificado. Então, mas ainda existe muita confusão e muita bagunça dentro das igrejas, muita gritaria e muita gente se apoiando nesse suposto dom de língua dos anjos e xalalalalalalá, para achar que é uma maneira tão sutil que o diabo achou de enganar as pessoas. Desculpa lá, eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para te ajudar a abrir os olhos com a verdade. É uma maneira tão sutil que o diabo usou para enganar as pessoas, que elas acreditam que se elas têm aquele dom de xalalalala, elas estão cheias do Espírito Santo. E, meus amores, não é verdade. Desculpa lá, não é a verdade. Desculpa se eu tô te jogando um banho de água fria, mas é minha obrigação ensinar isso para vocês. E por outro lado, tem aquelas pessoas que acham que não são nascidas de Deus, que não têm o Espírito Santo, porque não falam em outras línguas, porque não falam no xalalalá, e isso traz uma grande angústia, um grande conflito. Então eu não sou de Deus, porque eu não falo em outras línguas. Gente, eu expliquei para vocês no primeiro vídeo do canal falando sobre isso, qual é a sua língua materna, é o primeiro dos dois, que eu explico um pouco da origem desse movimento pentecostal, que não é muito antigo, tem um pouco mais de 100 anos. Lembra que eu sempre falo isso, que quando uma mentira é ensinada durante muito tempo, ela acaba se tornando uma verdade para quem não conhece a verdade absoluta. Então uma pessoa, um homem, lá no século passado, um pouco mais de 100 anos, interpretando a Bíblia sem a direção do Espírito Santo, sem discernimento, chegou ao entendimento de que a língua estranha aqui de Atos, a língua que o Paulo usa como uma hipérbole, né, que é algo assim que se ensina de uma maneira exagerada, ainda que eu falasse a língua, o idioma de todos os homens e até o idioma, a língua dos anjos, né? É uma hipérbole, é algo exagerado que Paulo está ensinando, ainda que eu falasse a língua de todos os homens e até dos anjos. Se eu não tiver amor, eu não sirvo para nada. Então, um único homem, gente, em toda a história do cristianismo, 2000 anos atrás, nunca existiu essa ênfase no dom do Espírito, de cair pelo poder de Deus, o dom do xalalá. Nunca existiu isso. Leia as cartas de Paulo, leia as cartas de Pedro, leia o Novo Testamento, os ensinamentos de Paulo para Timóteo, para Tito, para Filemon, para as cartas pastorais. Nunca houve este movimento pentecostal de cair pelo poder de Deus, de se estribuchar no chão, de se bater como arame enfarpado elétrico, a gritaria nas igrejas. Ao contrário, Paulo sempre exortou a ter disciplina na igreja. E quando ele fala, e se alguém falar em outra língua no culto, que seja 1, 2, 3 no máximo, mas cada um fale uma vez. Primeiro fala um, depois fala o outro, depois fala o outro, e que ainda interpretem o idioma, porque senão ninguém vai entender nada. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o versículo de hoje. Então, um homem no século passado interpretando a Bíblia completamente fora de contexto, interpretando a Bíblia completamente fora do discernimento do Espírito, achou que aquilo que estava falando aqui, que era uma língua estranha, sem sentido, que a gente vê hoje por aí no mundo pentecostal e neopentecostal também. Uma língua sem sentido, que ninguém entende nada, que causa até espanto para quem chega na igreja por primeira vez e vê aquilo. Nossa, que loucura é essa?
Um escândalo para o evangelho. Em vez de estar sendo pregado Cristo e esse crucificado, as pessoas estão lá gritando e falando um monte de coisa que ninguém entende nada. Então, um homem interpretou isso, e essa mentira e esse engano, essa má interpretação foi sendo pregada durante muitos anos. Esse movimento pentecostal do ênfase, do foco nos dons do Espírito completamente deturpado, causou essa bagunça, essa confusão que vem se arrastando até hoje no cristianismo moderno e que tem frustrado tantas pessoas, tem escandalizado outras por causa da bagunça, da gritaria. E o foco, que é Cristo e este crucificado, desapareceu. Não se prega, não se ensina, se foca nos dons, porque o dom é importante. E outra, faz com que as pessoas acreditem que elas são muito de Deus, que elas estão muito bem com Deus, se ela tem esses dons do Espírito, se elas falam em muitas línguas, e se elas têm os dons de revelação e profecia, de cair e tal, pelo poder de Deus, porque tá cheio da glória, cheio da Shekinah de Deus. Não, meus amores, vai na Bíblia para ver o que a Bíblia está ensinando, para sair de confusão. E repito, eu não estou aqui para ofender ninguém. Tu que acredita nisso, tu que está a vida toda crendo nisso, vai na Bíblia. Eu estou te pedindo, te aconselhando a que tu vá na Bíblia para sair de confusão, para entender o que realmente as Escrituras ensinam. Então este homem inventou este movimento pentecostal, o movimento do caicai, o movimento do xalalalá, e isso vem se perpetuando até os dias de hoje e virou uma tragédia, e virou uma bagunça. E a gente quer ensinar isso para vocês, porque inclusive quando Paulo ensinava a igreja de Coríntios com relação à ordem e disciplina no culto, com relação aos outros idiomas, às outras línguas, Paulo estava se referindo a outros idiomas, não era o xalalalá, não era, eram as outras línguas, o latim, o grego, o africano, o libanês, o idioma que estava sendo falado ali naquela hora, de acordo com todos aqueles países lá em Atos 2 que está ali. Eu não sei o idioma que se fala, muitos ali é grego, enfim, mas outros idiomas, africano, eu realmente não sei. Árabes estavam ali, o árabe foi pregado, então os outros eu não sei, porque eu não sei que idioma se fala na África, que são vários, né? Tem uns até que português falam na África, né? Então, vai na Bíblia para ver o que a Bíblia fala, para tu sair de engano. E tu que tá aí buscando pelo dom de falar em línguas para provar para o teu pastor, para provar para ti mesmo, para alguém que tu é nascido de Deus. Ai, meus amores, como eu quero que vocês saiam desse engano. Então, abre comigo lá em 1 Coríntios, repito, a gente já falou muito sobre Coríntios nos 2 vídeos aí que a gente mostrou falando das línguas, mas hoje a gente vai dar continuidade num versículo que vai aclarar muito disso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Então, 1 Coríntios 14, o contexto, né, o título fala: o dom de profecia é superior ao dom de línguas, né? Então, hoje a gente sabe que o dom de profecia, como era antes, não existe, que hoje o profetizar é pregar o evangelho, né? Dizer tudo o que está prestes a acontecer para aqueles que creem em Cristo e para aqueles que não creem. Mas, inclusive, nessa época do início da igreja, Paulo sempre disse que o dom de pregar a palavra era muito maior que o de línguas, e é completamente o oposto do que acontece hoje, porque hoje a pregação do evangelho ficou de lado para dar ênfase e foco no dom das línguas, né? Por isso que existe tanta confusão, tanta pessoa angustiada por aí, então procurando falar uma coisa que nem existe. Se tu quiser falar outra língua, vai fazer um curso, que daí tu vai falar outra língua, né? Eu falo a língua espanhola, eu falo a língua italiana, outras línguas. Aprendi como? Com o dom do Espírito Santo? Não, aprendi vivendo no país. Aprendi quando eu vivi no México, aprendi quando eu vivi na Itália. Estou aprendendo agora com um curso a falar hebraico.
Vamos começar agora, agora, nas próximas cadeiras da universidade, do curso que fazemos de teologia reformada, claro, vamos aprender o grego. Vamos aprender outra língua, grego. Mas tá vendo? Não é um dom do Espírito. É cursos. Quando eu morei nos países, eu aprendi a falar outros idiomas, outras línguas. Tá? Então, o contexto do capítulo 14, aqui de Paulo, ele tá falando que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, tudo isso a gente já viu, e ele tá falando que é para procurar o dom melhor para edificar a igreja, e ele vem e fala assim, eu vou começar a partir do versículo 6, tá? Porque os versículos anteriores a gente já estudou, e eu não vou repetir de novo, então eu vou seguir o contexto. No versículo 6 diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em outras glossas, que significa outros idiomas, em que vos aproveitarei? Ou na tradução, essa tradução em português é meio complexinha, mas que proveito terá? Que proveito vocês terão se eu for ter convosco? Coríntios provavelmente eram gregos, falavam grego, né? Coríntios faz parte ali daquela região que falavam grego. Paulo está dizendo, se eu for até vocês falando em hebraico, ou aramaico, ou latim, ou outra língua qualquer, porque eu falo várias, Paulo falou... mais embaixo, que ele fala várias línguas. Se eu for ter com vocês, que proveito terá? O que vai edificar vocês? O que vocês vão aprender? Se eu for pregar Cristo e esse crucificado, que é o único meio de salvação, mas se eu for pregar para vocês o evangelho em latim, ou em africano, ou até mesmo em hebraico, vocês não vão entender nada. Vocês não vão aproveitar nada. A mente vai ficar vazia, infrutífera. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Que ele tá dizendo? Cosa detto? Não existe entendimento. É como a gente hoje. Tu vê um chinês falando, o que tu entende? Tu vê um americano falando, se tu não fala inglês, o que tu entende? Tu fica, eu não sei, traduz aí o que ele tá falando. É a mesma coisa, é isso que Paulo tá falando. Se eu for até vocês, evangelizar vocês, falando em outra língua, em outro idioma, vocês não vão entender nada. Vocês não vão aproveitar nada daquilo que eu falo. Aí ele segue falando assim, no 9. Aí ele dá alguns exemplos aqui de alguns instrumentos que tem que discernir o que cada um toca. A flauta é um som, a citra é outro. Tu tem que saber o que cada um tá tocando. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu quero ir direto pro foco. Diz assim, assim vós, se com a língua, aqui, o idioma que sai da tua boca, que é a língua que nos permite falar, né? Então, assim como o idioma que sai da tua boca, ele fala assim, ó, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Paulo está dizendo. Porque os coríntios estavam muito empolgados com o Pentecostes do dom de línguas, mas que era idiomas. Não tem nada a ver com o Pentecostes de hoje, com o pentecostal de hoje, do xalalalala. Era outros idiomas.
Eles estavam muito empolgados e queriam falar, queriam mostrar, olha, porque era uma igreja orgulhosa dos dons que tinha. Então, eles queriam falar em outras línguas o tempo todo, e Paulo está falando. Pensa, se eu for falar com vocês em hebraico, vocês não vão entender. Como é que vocês num culto como que vocês vão usar a língua de vocês para falar outros idiomas? Ninguém vai entender nada. Se vocês não falarem palavras compreensíveis, como entenderão o que vocês estão falando? Gente, eu juro que está na Bíblia de vocês isso. Vocês estão vendo como é importante meditar? Coríntios, presta atenção, meus irmãos. Se vocês falar em outro idioma, ninguém vai entender o que vocês estão falando. É como se vocês estivessem falando ao ar, para vocês mesmos. Tanto é que ele até diz, né? Quem fala em outro idioma, procura interpretar, traduzir. Como a gente. Às vezes a gente traduz. Italiano, o que está escrito aqui? Tu vai lá, eu sei traduzir do italiano para o português. Não, então aqui está escrito isso. Ele está falando isso. Porque eu sei, eu conheço o idioma, então eu posso traduzir. Eu posso interpretar o que aquela pessoa está falando e passar para o outro que não sabe. Então Paulo está dizendo aqui, se tu fala outro idioma e não sabe interpretar, também não vai adiantar de nada. E aí ele vem aqui com o nosso versículo chave de hoje, tá? Que inclusive é um versículo que poderíamos usar em textos, em seus contextos. E na verdade, a playlist é textos em seus contextos, né? Mas esse versículo aqui, vocês já vão entender o que eu vou falar, poderia ser usado não só para falar de textos em seus contextos no sentido das línguas que estamos ensinando, mas porque ele sempre foi mal interpretado por aí. Então, olha só. Diz assim, Paulo continua falando, né? Então, vamos ler de novo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. E ele continua no versículo 10, gente. Continuação, contexto. Mesma coisa Paulo continua falando. Olha só. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ai. Vocês viram o que eu acabei de ler para vocês? O que Paulo escreveu aqui em Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que é todo o contexto falando de outras línguas ou de línguas estranhas, que é, na verdade, a tradução correta, outros idiomas ou outros dialetos. Paulo está dizendo, primeiro ele fala, se eu for evangelizar vocês em outro idioma, vocês não vão entender nada. Se vocês não falar palavras compreensíveis, palavras no idioma de vocês, não vai adiantar de nada, ninguém vai entender o que vocês estão falando. E ele vem e fala assim, há sem dúvidas muitos tipos de vozes, ou seja, há muitos tipos de idiomas, há muitos tipos de línguas no mundo todo. Há muitos tipos de vozes, há muitos tipos de idiomas, de línguas. Claro que há. Quem foi que confundiu as línguas por muitos tipos de línguas, muitos tipos de vozes diferentes? Lá em Gênesis 11, o próprio Deus. Foi ele que fez esses idiomas todos diferentes, essas línguas estranhas, um para o outro, para um não entender o que o outro está falando. Então Paulo aqui está dizendo, afirmando, há sem dúvidas muitos idiomas, muitos tipos de vozes no mundo todo.
E aqui entra o que eu acabei de falar, que esse versículo é muito interpretado por aí, por falsos mestres, que tem muitos tipos de vozes no mundo, vocês não podem dar ouvidos a todas as vozes que existem no mundo, porque existe a voz do diabo, existe a voz de Deus, existe a voz do falso profeta, existe a voz do servo de Deus, existe a voz do teu pai, da tua mãe, do teu familiar, existe muitas vozes. Não deem ouvido a todas as vozes. Quem aí já ouviu esse versículo tirado de contexto para dizer que vocês têm que cuidar com o que vocês ouvem, principalmente quando é para falar da gente, né? Para falar mal da gente. Cuidado com esses aí que estão pregando coisa diferente do que aqui nessa nossa instituição, que é a única certa, né? Então, mas o contexto não é esse, é só para dizer que inclusive usam esse texto que está falando de línguas estranhas, de outros idiomas, para dizer que há muitas vozes no mundo e que tu tem que cuidar a voz que tu ouve. Então, quando te pregarem isso, ignora, porque isso aqui não é o que está dizendo aqui. Aqui Paulo está dizendo que existem muitas vozes, muitos idiomas no mundo todo, no mundo, veja que ele dá o detalhe, muitos idiomas no mundo, claro que tem. Aqui no Brasil a gente fala português, nos Estados Unidos e Canadá é o inglês, a América Latina é toda espanhol, na Espanha espanhol, em Portugal e na Angola é português, na Rússia é o russo, no Oriente Médio, hebraico, aramaico, árabe e todas aquelas linguinhas que tem por lá. Ásia é o chinês, é o mandarim, né? Que é o mandarim, não é o chinês, é o mandarim, a língua que se fala no Japão, e assim vai. Os índios têm os dialetos, dialeto maia, dialeto asteca, dialeto não sei o que. Aqui no Brasil, os nossos índios da Amazônia têm os dialetos completamente sem entendimento nenhum. Pra gente que é leigo e não tem a compreensão, se eles falar, a gente não entende nada. Então existe muitas vozes, muitos idiomas, muitos dialetos. Já expliquei para vocês, na própria Itália existe dialetos em determinadas regiões. Na minha região, da onde é a minha família, Bérgamo, norte da Itália, tem o dialeto bergamasco, que é diferente do italiano. Se tu vê um italiano e vê um bergamasco falando, parece que é outro país. É diferente, as palavras, tudo é diferente. Uma outra coisinha que é igual. Então, às vezes dentro do próprio país existe o idioma oficial, como no caso da Itália, que é o italiano, mas tem regiões que fala outro dialeto, que é diferente do idioma original. Então, Paulo aqui está falando, existe muitas vozes no mundo, muitos idiomas, mas veja bem, porém, nenhum deles é sem entendimento. Nenhum deles é xalalalalalalalá, que ninguém entende nada, e daí atribuem dizendo que é a língua dos anjos. A Bíblia não fala o idioma que os anjos falam. Ao contrário, a Bíblia fala que quando os anjos desciam para falar com os homens de Deus e com os profetas do passado, com Abraão, seja lá com os profetas que foram, eles falavam o idioma deles, ou aramaico ou hebraico. Não fala que eles falavam xalalalalalalalá e que tinha outro anjo traduzindo. Bota a cachola para funcionar, para entender o que a Bíblia está ensinando. Então Paulo fala, há muitas vozes, há muitos idiomas no mundo. Muitas línguas estranhas diferentes no mundo. Porém, nenhuma delas é sem entendimento. Nenhuma. Quando a pessoa fala português, existe um entendimento. Isso aqui é uma xícara. Então tu fala, isso é uma xícara. Tu sabe o que ela tá falando. Então se tu for traduzir para um mexicano, para um espanhol, tu vai falar, isso aqui é uma taça. É uma taça. Ó o entendimento. Em português, xícara. Em espanhol, taça. Mas aí, se eu falar para um espanhol, para um mexicano, que isso aqui é uma taça, ele, é taça, então. Xícara, em português, é taça em espanhol. Há entendimento. Toma água.
Tá dando para entender, meus amores? Então, Paulo está dizendo, presta atenção, nenhum desses idiomas, dessas vozes que se ouve, é sem entendimento. Aí ele vem e diz assim, nenhum, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar o significado, a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Por exemplo, se eu ignoro o idioma mandarim, uma vez eu tentei começar a estudar mandarim. Trabalhava numa empresa com a Nike e então tinha muito contato. Então eu pensei, vou aprender a falar mandarim para poder ter mais acesso. Desiste isso. Acho que eu estudei uns 3 meses. Não deu certo. Horrível. Mas então, o que Paulo está falando aqui? Se eu ignorar o significado da voz, se eu ignoro o mandarim, o que significa o mandarim, o que um chinês está falando, logo, o chinês é um estrangeiro para mim, e eu, que falo português, sou estrangeira para ele. Porque se ele também não entende o português, se ele também não entende o significado das palavras que eu estou falando em português, eu sou estrangeira para ele também. Não é assim? O povo do estrangeiro, povo de outro país, fala outra língua, fala outro idioma. Tá dando para entender, meus amores? Olha como Paulo é claro aqui, gente, no contexto. E eu não vou... Aí ele fala assim no 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Né? Então ele fala, voltou aqui a falar, para de ficar te preocupando com dom de idiomas, de outras línguas, tá? E isso que aqui ele estava falando do verdadeiro dom, que era de outros idiomas, não o xalalá de hoje. Que as pessoas estão ansiosas, eu quero falar em línguas, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar o xalalá. Imagina Paulo vivendo nos dias de hoje, com esse absurdo que se vive nos dias de hoje, se aqui ele já exortava e corrigia para deixar de lado, para ignorar, né? Para não dar prioridade para o dom de outros idiomas, que era importante, inclusive, a comunicação para poder falar de Cristo. Imagina o xalalá de hoje. Meu Deus do céu, mas Paulo ia dar na cara de todo mundo. Literalmente. Eu só imagino Paulo se remoendo no céu, vendo essa barbaridade. Porque ele foi o que mais enfatizou no sentido da bagunça dos dons de línguas estranhas que eram idiomas, o verdadeiro na época dele. Ele foi o que mais exortou, corrigiu a essa disciplina. Tu imagina Paulo vendo do céu a bagunça que fizeram com um dom tão importante, mas não o mais importante, mas tão importante, que era falar o outro idioma da pessoa para poder evangelizar para ela. Porque era importante quando se reuniam nas festas, ou os missionários como Paulo, os discípulos que viajavam para outros países, pregar para eles era importante, mas para aqueles que estavam ali, na sua própria igreja, com seus próprios irmãos, não tinha necessidade de falar outra língua. Para quê? Eu tô na minha igreja, todo mundo fala português, por que eu vou falar em espanhol? Eu tô na minha igreja, todo mundo fala italiano, para que eu vou falar português? É sem sabedoria, é criancice. E Paulo corrigia isso. Agora imagina Paulo vendo a bagunça que virou o xalalalá de hoje. Sem entendimento, sem nada. Gente, eu só imagino Paulo deve estar fervendo no céu com isso. Eu digo Paulo, claro, Deus com certeza, Cristo, o próprio Espírito Santo, porque é ele que dá o dom. Mas eu falo com ênfase em Paulo porque ele foi o que mais ensinou sobre isso.
Então imagina ele vendo a bagunça que virou hoje o dom das línguas, o dom dos idiomas. Virou uma coisa incompreensível. No sentido literal, porque aqui ele estava falando dos dons de línguas que eram incompreensíveis para quem não entendia, para quem era de outra nação, de outro país do mundo. Eu não entendo o latim e tu não entende o hebraico. Beleza, né? Os idiomas da época. Agora não. Agora a confusão não, eu não entendo que língua de anjo aquele ali tá falando, porque um fala xalalalá, o outro fala xalalalé, o outro fala meu Deus, mas o que é isso? Nenhum tradutor vai poder traduzir esses absurdos, porque não existe. Desculpa, gente, falar assim com tanta propriedade, porque é o que a Bíblia fala, com tanta dureza, mas é porque é o que a Bíblia ensina. E virou bagunça. Virou bagunça. Pelo amor de Deus, tu que diz, não, mas eu falo em línguas. Vai ver na Bíblia o que é a língua que tu tá falando. Se ela existe realmente ou se tu foi manipulado por alguém. Se tu foi induzido por alguém a falar em outra língua, como eu falo nos outros vídeos, que eu mesmo já vi, eu ouvi e vi com os meus olhos, líderes dizendo, repete comigo, fala aí, xalalalalala, e a pessoa, xalalalala, tá vendo? Falou, ó, tá vendo? Já falou em línguas. Vai ver se tu não foi manipulado, ou que tu não tá imitando outro que aprendeu errado também, que também foi manipulado, de repente tu tá imitando outra pessoa, falando um dom que não existe, gente. Não existe. Quem tá falando, Aline, não a Bíblia. Então tá aqui, contexto, Paulo falando, há sem dúvidas muitos tipos de vozes, muitos tipos de dons, de línguas diferentes, outros idiomas, no mundo todo. No mundo todo. Cada país, cada nação fala a sua. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Nenhum é. Todos eles têm o seu sentido para quem entende. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, do idioma, da língua, serei estrangeiro para ele que está falando e eu para ele também. Porque a gente não se entende, a gente não sabe falar, a gente não entende o que ele está falando. Então, meus amores, eu espero que esse vídeo, com esse novo texto, mais esclarecido, venha ajudar vocês a sair deste engano do dom da língua dos anjos. Repito, muito se usa o capítulo aqui mesmo de Coríntios, em que Paulo fala, né, ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, não importa para nada, porque o amor é o mais importante. Mas, repito, Paulo está usando uma hipérbole, tá? Vocês sabem, vocês me conhecem que eu não gosto de usar termos teológicos aqui no canal. Repito, as pessoas já têm um ranço contra a teologia, porque foram ensinadas que teologia é do diabo, que teologia é errado, que não se deve estudar, porque confunde. Não. A teologia nos ajuda a entender, a interpretar a Bíblia da maneira correta. Mas não vou entrar no assunto, mas eu digo, mas aí existem termos na teologia que são termos um pouco mais complicados. E vocês sabem que aqui no canal eu ensino da maneira mais simples que tem. Eu não uso termos teológicos. Até porque eu não tô aqui para mostrar, olha como eu sei. Eu tô aqui para pregar Cristo e esse crucificado da maneira mais simples, no nosso linguajar. Mas existem expressões como a hipérbole, que é um termo usado na teologia, que significa um exagero. Paulo era ser humano como eu e como tu, de carne e osso, com temperamento, com personalidade, com maneiras de se expressar. E Paulo, no ensinamento dele, às vezes ele usava hipérboles, que é uma forma exagerada de falar. Ainda ele está dizendo, ele está tão focado
focado em disciplinar os coríntios com relação à bagunça do dom das línguas, que eles estavam tão eufóricos em querer falar os idiomas que eles sabiam falar. Burrice! Querer falar latim no meio de grego, querer falar português no meio de gregos, querer falar africano no meio dos gregos. Pra quê? Pra quê? Pra se exibir, pra dizer, olha como eu falo. Paulo estava tão preocupado em disciplinar eles para dizer assim, ó, não adianta, tu pode ter o dom de falar a língua de todos os países do mundo, todos os idiomas do mundo, mas se tu não tiver amor pelos teus irmãos, não adianta. Então Paulo usa essa hipérbole, esse exagero para dizer, ainda que tu fale, ainda que eu falasse a língua do mundo inteiro, inclusive a língua dos anjos, seja ela qual for. Se eu não amar os meus irmãos, se eu não amar a igreja, se eu não me preocupar em ensinar para eles no meu idioma, para que eles entendam Cristo e a cruz de Cristo e nasçam de novo e sejam salvos, que amor é esse? Não adianta nada. Porque a minha prioridade, Paulo está falando, é pregar Cristo e esse crucificado, pregar a condição do ser humano de morta, caída em delitos e pecados, que tem que haver esse entendimento para ela poder se arrepender daquilo que ela é diante de Deus e clamar por um Salvador. Se eu falar isso em grego, se eu falar isso em hebraico, em africano, em libanês, em aramaico, em a língua que for, não vai ajudar, porque as pessoas não vão entender e elas não vão saber o que Cristo fez por elas e não vão entender a condição delas de pecado diante de um Deus santo, santo, santo. Tá vendo o que Paulo tá falando? Então ele usa esse exagero, ainda que eu falasse o idioma de todo mundo inteiro, de todos os homens, não faltasse um, e até a dos anjos do céu. Se eu não amar o meu irmão, não vai adiantar nada, porque eles nunca vão conhecer Jesus, eles nunca vão entender Jesus se eu não pregar no idioma deles. Foi por isso que Deus quebrou a maldição de Babel, para nos dar esse dom tão glorioso, para poder pregar na língua dos irmãos, como Pedro e os discípulos fizeram em Atos 2, no dia de Pentecostes, para poder pregar Jesus no idioma que for, para que eles pudessem nascer de novo e se converter, serem salvos como foram, como está escrito na Bíblia, que mais de 3.000 pessoas se converteram, e ali tinha gente de todas as nações do mundo, meus amores. Eu não sei em que idioma falar para que haja esse entendimento. Eu não sei em que idioma falar para que vocês entendam. Eu só posso falar no meu em português e no meu idioma de amor por vocês, no meu idioma de amor pela alma de vocês, para que vocês entendam a verdade do Evangelho, que é uma só. Aquilo que Cristo fez por nós e que é importante que nós venhamos entender toda essa verdade, para que venhamos crescer em entendimento, crescer em conhecimento. Se vocês ficarem enganados numa mentira que foi inventada no século passado por um único homem, isso para vocês verem o perigo de uma pessoa mal intencionada ou uma pessoa má instruída, uma pessoa que de repente às vezes até pode ter tido no início uma boa intenção, mas completamente sem discernimento espiritual. Então, uma má interpretação da Bíblia, um texto tirado do seu contexto, que é o que a gente vê aí aos montões nos dias de hoje, no cristianismo moderno, pode trazer uma tragédia como essa, um engano tão grande como esse para dentro do evangelho, para dentro do cristianismo, para dentro da vida dos cristãos, para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, da tua mente, que de repente está aí uma bagunça com relação ao dom das línguas estranhas, que nada mais é que outros idiomas, meus amores. Repito, eu não tenho outro idioma para falar, não tenho mais palavras para usar para que vocês entendam essa verdade. Eu agora só oro para que o Espírito
Espírito Santo, o autor desta palavra, a única palavra, convença vocês dessas verdades. Tá bom? Eu me despeço de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima.